Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar de um filme barra anime. É um anime que é um filme, beleza? O nome do filme é bem longo, eu vou falar uma vez, depois eu vou encurtar para ficar mais fácil, tá? O nome do filme é O Túnel do Verão, A Saída das Despedidas. Esse é o nome do filme inteiro, mas O Túnel do Verão vai ser mais fácil de falar, beleza? Vou falar um pouco do anime, porque ele é muito bom, é uma história que eu gostei bastante. Vou falar os pontos bons aqui dele, talvez pontos ruins se tiverem, se eu lembrar de algum. E indicação pra vocês, mais uma, né? Vamos lá? Do Túnel do Verão. O que ele é? Ele é um anime, pra quem conhece a área ou pra quem nunca ouviu falar, é como se fosse um desenho, é uma animação do estilo japonês, né? Vem com características, essa é a palavra melhor, características japonesas de animação, de história, de enredo. Esse é um anime que eles produzem lá e tem vários estilos, né? Esse especificamente do filme, do Túnel do Verão, ele é focado em duas coisas que eu tô pensando aqui agora, que é drama, que tem a parte de coisas de perda emocional, então ele é bem focado nisso, e viagem no tempo, que tem um foco um pouco grande, porque é onde a história se passa em si, mas eu não acho que ela seja o primordial. Para mim, a parte de drama é maior, e tem um pouco de romance também, que é onde encaixa tudo aqui, essa meleca de tempo, drama e romance, onde tudo se gruda. É nesses três pontos que o filme se baseia. Então, o que ele é, para você entender, né? Ele se passa por um garoto lá, um adolescente, se eu não me engano, ele tá no ensino médio, se não estiver enganado. E esse adolescente, ele teve vários traumas na infância. O principal, né, trauma dele é que ele perdeu o irmão mais novo. Então, assim, se acidentou, acabou morrendo, e ele se sente muito culpado pela morte do irmão, como se ele tivesse causado aquilo. Mais do que isso, a família culpa ele, né? Então, os pais se divorciam. Não é nem um spoiler, tá? Isso aqui é tudo o começo do filme. Você vai ver que os pais são divorciados, ele mora com o pai não tá nem aí pra ele, como eu falei. Ele culpa o garoto pela morte do irmão, e o próprio garoto se culpa pela morte do irmão. Então ele tem dias muito ruins de depressão por causa disso, né? Então ele vai pra escola, ele não é nem visto em casa, tipo, o pai dele tá nem aí pra ele. E, mano, muitas coisas acontecem, tipo, de ruim, assim. É um cara que é esquecido, não quer falar com ninguém, ele é bem isolado, nada pra ele faz sentido, tipo assim, ele tá completamente abatido com a vida. Esse é o ponto. Eis que surge uma aluna transferida no meio do ano letivo, né? Aparece uma aluna nova, que ela veio transferida. Um pouco dela também é um pouco diferente das outras, tipo assim, ela não segue conceitos de popularidade, ela é uma menina mais reservada, não reservada de tímida, tá? Ela é mais reservada no caso dela, né? Pra ela mesma. Então os dois acabam se conhecendo ali pelas circunstâncias, né? Que o filme indica, uma questão de chuva e tal. E eles começam a fazer uma amizade entre eles, né? Eles começam a conversar. Isso melhora um pouco o humor, vamos pôr assim, do garoto, né? Tipo, ele começa a ficar um pouco mais em paz consigo, porque ele começa a conversar sobre, né? E ela também tem os problemas dela, e eles vão conversando, vão se tornando grandes amigos, né? E não é um tempo muito longo, tipo, eu acho que fica nem um mês, talvez, eles conversando, mas assim, é uma coisa que os dois precisavam, porque não tinha, né, esse contato com outras pessoas. Cada um ao seu modo, a sua história, se isolaram. Então, ali foi uma coisa muito boa para ambos. E o que foca o filme? Aí depois disso, né, que eles se conhecem, esse que entra o principal enredo do filme, que é a viagem no tempo que eu falei, né? Que é onde tudo vai acontecer. Eles encontram um túnel, Urashima, eu não lembro o nome do túnel, tá? Um túnel Uragasaka, sei lá. É um túnel lá na cidade deles, que ela tem a lenda, tipo, é um túnel que tem uma lenda de que você entrar nele, você recupera objetos do passado, sabe? Você consegue ver isso, tipo, pegar e recuperar objetos do passado. E eles encontram esse túnel, só que assim, é uma lenda, né? E eles testam, principalmente o garoto, ele testa primeiro sozinho, né? Ele encontra sozinho e depois ele testa. E é interessante isso, eu acho que é um conceito muito foda, porque é um túnel normal, assim, uma caverna e tal. Ele entra, quanto mais tempo ele estiver no túnel, ele avançar, é como se as coisas do passado fossem vindo até ele. Só que nesse período que está avançando, o passado está vindo para ele, o tempo fora do túnel está avançando mais rápido. Então, como que eu posso tentar explicar ali? Eu acho que eu expliquei bem, mas vamos lá. Quanto mais tempo ele passa no túnel e ele avança, ele vai indo mais ao fundo, mais rápido o tempo passa fora. Então, acontece a primeira vez o quê? Ele entra no túnel, ele encontra um objeto do passado dele, que ele tinha
visto, perdido, lembrado, sei lá, mas ele encontra um objeto que ele não tinha mais. E ele, nossa, mas tá isso, por que isso aqui tá aqui? Quando ele volta, ele ficou o quê? Talvez 10 minutos no túnel, talvez menos, não lembro ao certo tempo, mas nesse período pouquíssimo de tempo que ele ficou ali, quando ele voltou, quando ele saiu do túnel, tinha passado uma semana. Olha só que loucura. Então, ele ficou minutos, talvez uma hora, não sei, mas ele ficou minutos assim no túnel, e quando ele sai, tinha passado uma semana. Então, o pai dele achou que ele tinha abandonado já ele, porque uma semana que não aparecia, ele faltou da escola, então assim, o tempo rolou, a vida continuou e ele lá, tipo, no túnel dessa coisa. Só que aí ele quer testar, aí ele testa, né, mais algumas vezes lá com o tempo, e a menina descobre que ele faz isso, né, que ele nesse túnel. Então ela também começa a ajudar ele a testar o túnel, ver como é que funciona. E, meu, é uma representação que eu gosto muito aqui, que tem uma parte que, tipo, eles usam meio que uma cordinha, se não me engano, para poder entrar no túnel e ver a diferença, né, que acontece. É muito foda, tipo, a cena, porque assim, eu acho que é ele que entra, e ela segura, eu não lembro quem é, mas acho que é ele que entra. Ele entra, vai ficar, tipo, ele tem o celular dele, que ele vai contar o tempo lá, pra ver quanto tempo gasta ele no túnel com ela fora, né, pra ver a diferença de dilatação do tempo. E é muito foda essa cena, porque é muito bonita. Um dos dois entra e o outro fica do lado de fora segurando uma cordinha, só representando ali, né? Pra ver como funciona. Essa pessoa que tá lá de fora, ela tá parada e ela vê o que tá lá dentro, tipo, extremamente rápido. Como se ele tivesse... rápido não, perdão, extremamente devagar. Tá muito lento, assim, as coisas muito foda. E ele que tá lá dentro, quando ele vai pra fora, ela parece o Flash, mano. Fazendo as coisas, andando, voltando, sentando, levantando. É um bagulho muito surreal. Então você vê que a partir de um certo ponto, que tem ali no túnel, que é umas pilastras e tal, você atravessou a pilastra, o tempo distorce. Então fica lento, rápido do lado de fora e lento do lado de dentro. É muito legal, porque isso é visualmente bonito de ver. Foi uma representação muito boa, achei legal pra caramba, porque não é só palavras, não é só o conceito que é exposto. Ele é mostrado, então você consegue ver aquilo acontecendo. Eu achei isso incrível, tá? Então, essa é o foco do filme. Tem uma cena que eu acho maravilhosa aqui, que vai um spoiler, que eu gosto muito, que eu gosto de... Quando eu vejo esses filmes, principalmente de anime, eu gosto muito de assistir. Quando eu vejo esses de romances, que são mais do meu foco, assim, de gostar, eu quero muito que tenha a parceria, sabe? O acolhimento, o gostar de estar junto, o gostar de falar e o gostar da opinião. Pra mim, quando você se interessa por alguém, gosta de alguém, está apaixonado, amando, se interessando por alguém, você quer saber a opinião dessa pessoa, você quer saber sobre ela, você quer estar junto dela. Então tem uma cena que eu acho muito foda nesse filme, que é o quê? Essa menina, ela é tímida e tal, mas ela escreve mangás. Só que ela não tem coragem de mostrar, ela nunca mostrou os mangás pra ninguém, porque é um dos traumas dela que ela teve na infância, da família dela que é contra isso e tal. E ela tá, tipo assim, fazendo uma escondida na dela, e esse cara meio que descobre, né? Ou ela conta pra ele, e ela fala, ó, eu tô fazendo ainda, deixa eu ler. E ela fica super receosa, tipo, mano, não, eu tô de cara. Já é o momento que eles estão se gostando, né? Aí ela, não, vou deixar. Só que aí ela deixa. Essa cena é muito legal, porque ele tá no quarto dela, e ela tá com os mangás, e ela entrega pra ele, ó, você que são os meus mangás. Ele pega e começa a ler. Aí ele tá lá, ele começa a ler, tipo, e vai passando tempo. Só que nisso que ele tá lendo o mangá, ela está super ansiosa, é muito legal, porque ela fica assim pela mesa, aí fica mexendo o pezinho assim, ó. Tipo, sabe quando o Sonic tá parado? Caramba, aí ela fica olhando, será que ele tá gostando? Aí ela tenta mexer no negócio e ela não consegue se concentrar em nada. Ela tenta focar em alguma coisa, mas a mente dela tá, o que ele tá achando, sabe? É muito legal, eu acho isso muito interessante, como você se importa quando a opinião de alguém que você se importa. Eu acho isso muito bacana. O filme tem essa cena que eu acho lindíssima, acho muito legal. Pra mim essa cena é um passo muito grande na confiança que eles têm entre eles e mais que isso, no crescimento do sentimento. Você depositar essa confiança e essa expectativa. Muito legal. As pessoas temem criar expectativas por medo da decepção. Eu super entendo, também faço isso, todo mundo faz de alguma forma, mas eu acho muito legal também quando você cria expectativa, você deixa a expectativa vir, porque quando vem de uma forma positiva é sensacional. Não que tenha sido nessa questão do filme, assim, não que ele tenha dado uma resposta muito boa, mas ele aprovou, e por ele ter aprovado, ela amou ele ter aprovado, tipo, e foi uma forma sincera. Ele não falou, nossa, é o perfeito. Ele colocou as ó, não é tão assim do que eu esperava, é diferente, mas tem esses pontos bons, esses pontos legais, e ele elogiou sem exagerar. Então, assim, foi legal pra ela, porque ela sentiu que era verdadeiro. Não era só, uma bajulação pra conquistar. Só falou isso pra me agradar. Não, foi uma
opinião sincera e ela adorou isso. Eu achei isso sensacional, muito bacana no filme, tá? Trilha sonora, uma coisa que eu adoro falar, eu vou falar aqui de novo, acho que eu já falei em outros, mas eu vou falar, porque eu gosto disso muito. A trilha sonora dos animes japoneses são muito boas pra mim. Por quê? Não é exatamente a trilha sonora de música, né? Que eles têm as deles lá, é muito legal. Eu falo do som ambiente que eles põem nas animações. Eu amo o som ambiente que eles colocam. Quando eles colocam, tem muito, acho que a maioria dos filmes japoneses de animação que você assistir vai ter som, barulho de grilo, né? É como se estivesse num fim de tarde, você andando naquelas cidades do interior, começa a escutar um grilo lá, cri, 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 assim de longe. Eles têm muito disso. Eu gosto desse som, eu gosto do som das árvores mexendo, eu gosto do som da onda do mar, tipo do barulho do mar. Então eles colocam esses sons ambientes de animais ali fazendo barulho, vento batendo, onda, folhagem, sabe? Quando o vento bate na árvore faz aquele som de folhagem. Cara, eu amo esses sons, eu acho muito legal. Então quando tem isso na animação, pra mim fica incrível, já me ganha na hora. Nossa, tem isso, adorei. E quando eles aplicam isso de uma forma legal, show de bola. E esse filme faz isso, aplica de uma forma muito boa, o que já me deixa mais legal, né? O filme tem, a história é boa, o som, o ambiente é maravilhoso, a animação é incrível, assim, a animação é muito bem feita, não tenho críticas contra a animação, a coisa ficou feia, não. Tá bonitinha, tá redondinha, tá, um primor de animação, coisa linda de se ver. Então o anime é bom, ele tem uma história boa, tem um ambiente legal, a trilha sonora não é muita música, mas tá ali, então você tem o que te interessa, não fica aquele surdo, né, aquela coisa muda, não tem isso, então tipo, sempre tem algum produzinho pra te ambientar no que está acontecendo. Aí o final, não vou falar spoiler do final, mas assim, me surpreendeu e eu gostei do final, tá? É um dos poucos assim que não é sempre que a gente gosta do final, a gente fica na expectativa de alguma coisa ser padrão. Eu achei que seria alguma coisa que seria padrão e não. Falei, não, vai acontecer dessa forma como tudo acontece, vai ser meio isso. E não foi. Eles fizeram de uma forma que, pô, tem consequências. Então, assim, as consequências quando acontecem, eu fico muito feliz. Porque não é fácil você fazer alguma coisa, chega no final, vamos resolver, tudo certo, magia do amor. Não. Esse aqui, eles tomam as decisões, essas decisões têm consequências e elas acontecem. Então não fica barato. Fiz e deu tudo certo. Não. Você fez, você escolheu isso, agora você vai ter que viver com isso, né? Então, o anime é muito bom por causa disso. Eu gosto do final por causa disso. É interessante ver. Tem um final muito bom pra mim, é muito bem resolvido a situação. Não resolve os traumas da vida inteira deles, mas eu acho que eles dão um grande passo pra isso. Tipo, a resolução do filme dá um up, vamos resolver, tipo, dá um start, essa é a palavra, um start pra começar a resolver os problemas de traumas que eles têm. E, gente, maravilhoso. Então, história boa, animação boa, som ambiente legal, que eu gosto pra caramba, e resolução, né? O final, muito bom, que não deixou a desejar. Não fiquei chateado, não fiquei decepcionado com o final. Pelo contrário, quando aconteceu, sério? Isso? Curti, então achei legal, porque me surpreendeu positivamente, tá? Então esse filme maravilhoso é o Túnel para o Verão, a saída das despedidas. Então procurem esse filme de 2022, então ele tem uma qualidade de anime muito boa, não é velho, né? Faz 4 anos, então tá bem recente e é maravilhoso, né? Se você gosta de anime, assista. Quem não gosta, cara, eu não vejo aqui, gente, como um anime super nichado, tá? Não é aquela coisa, vai ter lutinha, não é coisa de poderzinho, não, é uma coisa mais... Tem a viagem no tempo, que é a fantasia do filme em si, mas é mais questão de diálogo, questão de entendimento. Então, eu gosto, espero que vocês deem uma oportunidade, quem nunca viu assista, porque é muito legal. E quem gosta de anime, cara, a gente não perca essa chance, o filme é muito bom de verdade, tá? Fica aqui a minha recomendação. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito vocês por terem assistido, espero que tenham gostado e, mais uma vez, obrigado. Um beijo a todos, tchau, tchau!